Olá, bem-vindos. Começa aqui o segundo bloco da entrevista com Fernando Haddad, por hora vice na chapa do Lula, em breve provavelmente titular dessa chapa. Estamos aqui, diretor de redação Mino Carta, os editores Rodrigo Martins, Fred Melo Paiva e eu, Sérgio Lírio, nessa entrevista. Então vamos retomar aqui, Haddad, e a pergunta é a seguinte: o PT ganhou 4 eleições defendendo uma grande concertação nacional, onde todo mundo ganharia. Isso de fato aconteceu, né, nos anos Lula, um crescimento excepcional, houve uma distribuição de renda, mas também os mais ricos ganharam, mas não foi suficiente, né? Tivemos o impeachment da Dilma e tudo que se teve. O que um eventual novo governo do PT faria de diferente em relação ao que foi feito nesses... Não chamaria o Meirelles para o Banco Central? Olha, a crise de 2018 é muito diferente da de 2002. Ela não é da mesma natureza, né? Tanto do ponto de vista das dificuldades diagnosticadas, quanto do ponto de vista dos instrumentos de transformação. Nós não estamos na mesma... Então, vou dar um exemplo para você. O que é uma das marcas do período do Lula, da era Lula? Ter colocado o pobre dentro do orçamento. Do ponto de vista do dispêndio, nós passamos a investir muito mais nos pobres. Então, você pega qualquer programa, Minha Casa Minha Vida, Luz para Todos, Pronatec, ProUni, expansão das universidades com reserva de vagas para alunos de escola pública, e por aí vai. Transposição do São Francisco, tudo voltado para o pobre se enxergar pela primeira vez no orçamento da República. Então ele sentiu os efeitos dessa tomada de decisão. Qual é a próxima etapa? Na verdade, nós temos que corrigir hoje a questão da receita. Porque quem abastece o fundo público é o pobre. Rico no Brasil não paga imposto. Quanto mais rico você é, menos imposto você paga. Quanto mais pobre você é, mais imposto você paga. É aquilo que os especialistas dizem, que o nosso sistema tributário é regressivo. Ao invés dele ser progressivo, você pagar mais quanto mais rico você paga mais quanto mais pobre você é. É regressivo. Então nós vamos ter que corrigir isso. Foi possível colocar o pobre no orçamento do ponto de vista do dispêndio. Nós vamos ter que enfrentar o que nós não enfrentamos. Corrigir o lado da receita. Por exemplo, isentando quem ganha até 5 salários mínimos de imposto de renda, cobrando o imposto de renda de lucros e dividendos, coisa que foi abolida no governo Fernando Henrique. Coisas assim, vão ter que ser feitas. Essas coisas sempre tiveram os problemas do PT, né? Mas não com aquilo que nós formulamos no nosso programa atual. Nós aprendemos, né, e demos um salto do ponto de vista de formulação. Aprendemos, inclusive, com as pessoas, ouvindo as pessoas dizendo qual era o caminho de resolver esse problema. Segundo ponto, foi possível crescer com o sistema bancário mais anômalo do mundo. Acho que não tem um sistema bancário mais anormal do que o nosso. Não conheço. Foi possível crescer mais de 4% ao ano na era Lula. Não será mais possível crescer 4% se não enfrentar a questão do crédito. Então nós temos lá previsto no programa uma reforma bancária, que inclui a progressividade também em relação ao sistema bancário. Quanto mais juros o banqueiro cobrar, mais imposto ele vai pagar. Quanto menos juros o banqueiro cobrar, menos imposto ele vai pagar. Por quê? Quanto mais juros ele cobra, mais ele está lucrando. Então ele tem que pagar progressivamente mais. Mas isso depende do Congresso para aprovar. E o que se espera da eleição tudo depende do Congresso, porque nós estamos numa democracia. Né? Então, algumas medidas são... Não, por exemplo, nesse caso específico, trata-se de uma medida provisória. Uma medida provisória resolve. Nesse caso dos bancos, sim. No caso da reforma tributária, não. A emenda é constitucional. Mas no caso dos bancos, você resolve com Banco Central e Tesouro, resolvem o problema.
Mas o senhor espera ter um Congresso com um perfil muito diferente do que o que a Dilma teve? Olha, aí tem uma má compreensão de como funciona o Congresso, né? O Congresso tem um perfil que eu gostaria? Não. Mas, primeiro, a gente tem que fazer um esforço para melhorar a representação. Então, nós temos apostado muito no alerta à população de que observe em quem vai votar para deputado e senador. Não basta eleger um bom presidente, você tem que ter um Congresso melhorzinho para fazer as coisas que nós precisamos com menos custo político, né? Em segundo lugar, o país está numa crise tão grande que eu imagino que um bom plano de voo vai interessar o país. Porque está todo mundo perdendo. Inclusive quem sempre ganhou. Está perdendo hoje. Com exceção dos bancos, que mais uma vez estão imunes a qualquer crise, é que nem serrote banco, ganha na ida e na volta. Na prosperidade e na retração, o banco está ganhando. Mas com exceção desse setor, todos os outros estão em dificuldades e têm interesse numa solução para a crise. Então, se você apresentar um projeto... Agora, dos candidatos que tem aí, só o Lula apresentou um projeto. Você tem o Temer, e a sua ponte para o futuro, que na verdade é um abismo, e você tem o nosso projeto, que durante 12 anos garantiu crescimento, distribuição de renda, aumento do salário acima da inflação, oportunidades educacionais, melhoria de serviços sociais, serviços públicos, tudo melhorou. Então tem 2 projetos. E nós sabemos como reencontrar o projeto interrompido em 14. Porque houve uma interrupção desse projeto depois da reeleição da Dilma. O seu Aécio Neves não teve a dignidade de ligar cumprimentando pela vitória, que é um ato de civilidade básico numa democracia. Então, o golpe começou no dia da eleição. Claro. Agora, Divulgado o resultado, a sabotagem começou. Sim, mas já estava expulsado até um pouco antes. Desde 13, é o que eu digo. Isso. Em 13 começa uma coisa estranha a acontecer no Brasil. Agora, Haddad, o PT obviamente tem esse discurso correto do golpe e tal, mas ao mesmo tempo acabou se aliando com parte, né, nos estados e tudo mais, com parte de quem de políticos que participaram desse processo, ou que estavam em partidos que participaram desse processo. Aí vem sempre a conversa sobre a governabilidade. A pergunta é, o senhor eleito, com quais partidos é possível conversar e com quem não é possível mais ter nenhum tipo de negociação ou de diálogo? Existe isso? Não, vai haver uma reformulação partidária, porque acaba a coligação proporcional, a partir do ano que vem, acaba a coligação proporcional, já acabou o financiamento empresarial, essa eleição já é fundo público. Então nós temos um desenho novo para o ano que vem. Além disso, nós vamos propor para o Congresso Nacional a mudança de data da eleição para os parlamentos. Nós queremos que a eleição para o parlamento aconteça no segundo turno, e não no primeiro. Um pouco inspirado pelo modelo francês, que elege a Assembleia Nacional 4 meses depois do presidente da República. Por que o Macron tem maioria? Porque ele foi eleito e 4 meses depois se elegeu a Assembleia Nacional. Então nós queremos a eleição para os parlamentos no segundo turno. E aí você vai remoldar o espectro político partidário do país. Mas esse trabalho começa o ano que vem. Por exemplo, às vezes o pessoal fala, o PSB foi golpista e tal, mas o PSB se colocou hoje numa situação completamente diferente. Vários personagens saíram do PSB, o PSB voltou às origens, de certa maneira. Ele que viveu uma transmutação em 14, voltou às origens. Os governadores se reposicionaram, contam com o nosso apoio para a reeleição, e nós vamos ter que ter base parlamentar para aprovar essas reformas. E o Eunício Oliveira, que é sempre citado. Ou o Renan. Então, esses senadores, primeiro, estão defendendo a candidatura do Lula, né? Estão apoiando o PT no plano federal.
estão aliados com governadores que têm o respeito e o apoio do PT. O PT está apoiando, obviamente, o Camilo, que é nosso governador no Ceará, e todos eles estão apoiando também o Eunice. O Camilo está com mais de 80% de intenção de voto, votos válidos. Mais de 80%. O que está acontecendo na Bahia? O Rui provavelmente deve levar no primeiro turno, com apoio de vários personagens que 2 anos atrás estavam do lado do impeachment. Né? Em Pernambuco, nós estamos apoiando a reeleição do governador Paulo Câmara. Então, está havendo um realinhamento de forças. E como vocês mesmos estão dizendo que não vai ter uma grande mudança de perfil do Congresso, nós temos que ter a responsabilidade de compor uma maioria para implementar o projeto Lula de governo. Quem assinar esse projeto é um projeto que foi registrado no TSE. Então a pergunta é, eles assinam esse projeto? Porque é esse projeto que nós vamos lutar para implementar, para tirar o país da crise. Mas será como foi nos anos Lula de aceitar uma aliança que chegava a ser quase monopolista, quer dizer, quase 100%, tirando 1 ou 2 partidos? Teve um momento em que parece que todo o espectro político estava aliado aqui em ao São Paulo, guardadas as proporções, nós fizemos uma coisa diferente. Nós fazemos assim, nós vamos compor uma coalizão para ter maioria, e para aquilo que precisar de quórum qualificado, nós vamos fazer negociações pontuais. Por exemplo, plano diretor de São Paulo. Eu preciso de 37 de 55 votos. Fazíamos ali pactuações pontuais e contando com o movimento social. No caso do plano diretor, movimento de moradia. Talvez esse arranjo seja mais estável do ponto de vista político do que você buscar alargar demais e perder qualidade. Porque às vezes é isso que acontece quando você amplia demais. Vai perdendo qualidade. Agora, prefeito, a emenda 29, ela congelou os gastos públicos por 20 anos. Emenda 95. Desculpa, a emenda 95 congelou os gastos públicos por 20 anos e criou uma verdadeira camisa de força para qualquer presidente que assumir em 1º de janeiro, porque é praticamente impossível cumprir o que está ali, né? Não sem um custo social enorme. O que o senhor pretende fazer em relação a esse tema? E o senhor acredita que isso pode ser usado de justificativa para algum movimento de impeachment, de impedimento, de como houve com a Dilma? Por isso que eu falava do pressuposto da aliança que tem que ser o programa de governo. Essas pessoas estão apoiando o plano de governo, estão dispostas a revogar a emenda 95, que torna o país ingovernável? Então, se estão no projeto, porque não é possível governar esse país com a emenda 95. Não é possível governar esse país. Então, nós vamos ter que transitar para um novo modelo fiscal. Isso não significa irresponsabilidade, porque nós nunca tivemos uma emenda 95 e passamos 12 anos gerando superávit. Então, às vezes o mercado faz um certo terrorismo e às vezes o jornalismo econômico compra esse terrorismo pelo valor de face. E não funciona assim. Eu quero saber em que lugar do mundo tem vigência uma regra esdrúxula como essa. Você vai ficar 20 anos com o Estado congelado. Não vai poder abrir uma escola, uma universidade, um hospital, acolher os idosos. Como é que você vai congelar o Estado 20 anos? Se a economia crescer, você tem que ter um espaço para o Estado acompanhar. Inclusive porque a nossa população continua crescendo e está envelhecendo. Isso significa dizer que o investimento per capita no Brasil feito pelo poder público vai cair durante 20 anos. Haddad, É isso que a emenda 95 de fato significa. o programa do PT fala numa Assembleia Constituinte, né? O que é? Vai Isso é ser uma instalado uma... Isso foi, até pelo acordo que foi feito com os outros partidos, PCdoB e PROS, isso foi trabalhado do ponto de vista de uma perspectiva ideal
de criar condições para que nós pudéssemos ter uma Constituição que seja mais representativa dos anseios da população. Mas todo mundo compreende as dificuldades desse Congresso chamar uma Constituinte exclusiva. Não é fácil você convencer o Congresso a chamar uma Constituinte exclusiva. Então, e como não depende do Executivo, o texto do programa moderou essa proposta em função das dificuldades políticas. O Brasil, a rigor... A Constituinte exclusiva não foi sequer a do Augusto Guimarães. Nem a de 86, exatamente. Nem a de 88. Ela foi convocada em 86, né? Né? E Sim, promulgada sim. em 88. Certo. Essa Constituição que aparece em 88, o doutor Ulisses Guia no Congresso e tal, essa não foi conseguida ao cabo de um trabalho de uma Constituinte Exclusiva, não foi. É assim que se faz. E veja a ironia do destino, né? Nós que achamos essa Constituição acanhada, hoje estamos agarrados a ela para defender o Estado de Direito no país. Ela não é tão acanhada, ela tem suas qualidades. Tem muitas. Tanto é que estamos todos agarrados a ela para defender o Brasil. Mas lógico, eles rasgaram essa Constituição. É isso. O golpe rasgou a Constituição, isso é evidente. A Constituição, as leis, os tratados internacionais e assim por diante. O que fazer para tirar o Lula dessa cadeia que dizer e definir como injusto é muito pouco? Uma Então, aberração. não, de fato, a sentença condenatória, ela realmente, qualquer jurista com um mínimo de isenção, né, reconhece as fragilidades da sentença. Não, porque o projeto... Porque falar em ato de ofício indeterminado, você não tem nem como se defender de uma acusação dessa. Se eu te acusar de um crime indeterminado, você tem como se defender? Mas o Lula está sendo acusado de corrupção por um ato que ele próprio, e nem o juiz, sabe qual é. Tá difícil, né? Depois, por ter recebido, isso pelo ato de corrupção, e por ter recebido como propina um apartamento atribuído, que não é dele, que não é da posse dele, que ele não tem a chave, que ele não tem recibo, que ele não tem escritura. Então é um bem atribuído por um ato de ofício indeterminado. É muito difícil se defender de uma coisa dessa. Se o senhor for presidente, o senhor dará o indulto ao Lula? Olha, eu conversei com o Lula já sobre isso, na ocasião em que se discutia isso na imprensa. E o Lula falou, olha, eu quero que os tribunais superiores reconheçam a minha inocência. E na carta que eu li, por ocasião do registro da candidatura, se voltarem ao texto da carta, tem um parágrafo sobre isso, em que ele diz, o que eu sonho é que os tribunais superiores reconheçam o erro judiciário. Só com metralhadora, né? Metralhadora talvez. Não, desculpa. Como? Essa malta infecta vai reconhecer alguma coisa? Tem gente que acredita que dependendo que vai depender muito do que acontecer nos próximos meses, né, nas próximas semanas, né, uma certa volta à normalidade democrática. Porque realmente nós estamos vivendo... O quanto o senhor acha que o antipetismo ainda é forte e, vamos dizer assim, influente nessa eleição? Ah, não. O petismo é muito mais forte hoje do que o antipetismo. Existe antipetismo? Vai ter que enfrentá-lo mas... no segundo turno muito fortemente. Né? Olha, sinceramente não vejo assim. Em 2016, se você me perguntasse isso, eu diria, olha, nós estamos vivendo uma caça às bruxas que não tem limite. Né? Não conseguimos fazer campanha em 2016. O que aconteceu em 60 dias antes da eleição, Dilma impedida, Lula tornado réu, ministros presos, 3 ministros presos, tudo 60 dias antes da eleição, ninguém conseguia defender projeto nenhum, né? Nas ruas, não de São Paulo, do país. O PT perdeu no Brasil 60% dos votos. E não foi por causa de São Paulo, só porque São Paulo puxou para cima a média. Às vezes falam, mas São Paulo puxou para cima a média do que o
PT perdeu em 2016. Essa Isso recuperação- considerando o Marta Irundina concorrendo comigo. Né? Essa recuperação do petismo tem a ver com a estratégia de prolongar a candidatura do Lula até o limite máximo. Né? Tem a ver com isso, tem a ver com um projeto que deu errado, tem a ver com o fato de que eles não conseguem mais represar as delações, porque eles represaram as delações em 2016. Só vazavam delação contra o PT. Não vazava documento contra o PSDB, contra o PMDB. Portanto, não era um problema sistêmico, era um problema do petismo, aos olhos do eleitor. Esse era o objetivo do golpe. Exatamente. É por isso que esse STF se empenha para legalizar a ilegalidade. É uma coisa inacreditável. É um absurdo. Não, 2016 foi um ano bem trabalhado por aqueles que não têm muito compromisso com a democracia. Né? Foi bem Agora, trabalhado. Haddad, A mídia nativa em peso trabalhou para tanto. Né? Em peso. Todos. agora, Haddad, essa é a proposta de taxar os bancos para reduzir o spread bancário. É uma clássica medida, vamos dizer assim, liberal, dentro do sentido de que usar o sistema financeiro para irrigar, né, irrigar a economia, para gerar mais investimentos e tal. Agora, isso a gente sabe que é um ponto que pode ser importante, mas diante da situação econômica brasileira grave, não basta. O que mais se propõe para tirar o Brasil eu dessa falei lacrada? Eu falei aqui de bem mais do que isso. Né? Eu falei de uma reforma tributária, uma reforma fiscal, uma reforma bancária. E convenhamos, né? Nenhuma dessas 6 reformas foi feita um dia. Então não é pouca coisa. Fazer uma reforma fiscal, uma tributária e uma bancária não é pouca coisa. É o suficiente para tirar o país. O senhor também fala sobre usar parte das reservas internacionais para retomar os investimentos públicos em obras de infraestrutura. Isso não deixaria o Brasil mais vulnerável às instabilidades externas? Por isso que a gente fixou em até 10% das reservas, não mais do que isso. Mas 30 bilhões, 35 bilhões é dinheiro de dólares, é suficiente para a gente começar um jogo interessante aqui. E na área de energia, sobretudo, então, são projetos com receita certa, não tem risco. Se aumenta a rentabilidade das reservas sem impacto sobre a dívida e sem impacto sobre o primário. No caso do pré-sal, Entendeu? No caso do pré-sal, o que o senhor pretende fazer? Pré-sal. O pré-sal nós vamos retomar o debate sobre qual o destino dessa riqueza e qual a forma mais correta de exploração. Nós estamos convencidos de que o que o Temer fez é um crime de lesa pátria. Ele está entregando o pré-sal. Olha, todo país que tem petróleo, às vezes falam assim, o petróleo é uma maldição, né? Porque o petróleo é acompanhado de instabilidade política. E é verdade. Você pegar no mundo, os países que têm petróleo são objetos de cobiça. Cobiça, sobretudo, dos americanos, que dependem disso para garantir o American Way of Life, que é queimar combustível fóssil. Então, é disso que se trata. Os Estados Unidos não podem ver uma reserva de petróleo que eles vão lá querer dominar o governo, querer dominar as reservas, querer botar as 7 irmãs, 4 irmãs, cada hora é um número, para explorar o potencial petrolífero do país. Qual é o antídoto contra isso? Porque senão alguém vai esconder que descobriu o petróleo, né, daqui a pouco, com medo do que vai acontecer com o país. O antídoto contra isso é fazer o povo participar do debate. Por isso que eu sou a favor de referendo e plebiscito no caso do pré-sal. Para blindar os governos. Porque senão o apetite das multinacionais é o seguinte, tira o fulano, põe o ciclano que nós vamos dominar as reservas. Mas se o povo está empoderado e ele está no comando daquela riqueza, você blinda. Por isso que os países escandinavos que têm petróleo não sofrem instabilidade. Por isso que os países desenvolvidos que têm petróleo não sofrem instabilidade. Porque eles colocam a decisão sobre essa riqueza nas mãos da população. É o que nós pretendemos fazer. Nós não vamos simplesmente revogar o que o Temer fez
sem ouvir a população. Nós queremos validar junto à população. E no caso da Embraer? Aí vai depender da situação jurídica, porque nós não sabemos até onde o governo foi na alienação dos ativos. Na verdade, a Embraer é privada. O que o governo tem é uma golden share, que pode exercer um direito de mando ali, de evitar que alguma decisão seja tomada. Nós não sabemos, até pela pouca transparência do governo, até onde eles avançaram nesse processo. Agora, nós sempre fazemos uma consideração. O governo Temer tem 5% de ótimo e bom. Eles deviam parar de tomar decisões estratégicas até que o novo presidente seja eleito. Você percebe? Porque você está falando de coisas... A Embraer é fundamental não é só para a indústria aeronáutica brasileira. Ela é importante para a defesa nacional. Então como é que você vai alienar sem consultar ninguém, sem discutir? Será que não sei nem se as Forças Armadas concordam com uma coisa dessa? Haddad, Em função da segurança nacional. O Brasil tem recordes de homicídio, né, crescente, que coincidem com uma guerra entre PCC e Comando Vermelho. Né? Então, duas perguntas numa só. Como que o governo pode fazer para lidar com essas organizações, para combatê-las? E, bom, elas são o mercado de drogas. Sim. Então, o que tem que ser feito? Quer dizer, tem especialistas que dizem que você só consegue atacar organizações com esse poder financeiro através de uma guerra financeira. Isso significa liberar a droga, tratar de outra maneira. Como é que o PT pretende fazer com isso? Nós tomamos uma decisão muito séria. Terá impactos importantes. Nós vamos federalizar o combate às organizações criminosas. Vai ser um assunto federal. Então, alguns crimes vão ser federalizados. Nós queremos, em primeiro lugar, liberar a polícia local para proteger a população de homicídio, feminicídio, estupro e roubo, que é a tarefa da segurança pública local. Mas, para liberar essas forças locais, a União vai ter que assumir uma parte da responsabilidade. Então, as organizações criminosas vão ser combatidas pela Polícia Federal. Inclusive, quando houver intervenção, não vai ser por força militar, vai ser por força civil federal. Então, no Rio de Janeiro, por exemplo, nós não vamos usar o exército para intervir. Agora tem uma transição a ser feita, mas se houver necessidade de intervenção federal, será por meio de uma força civil preparada para isso. Então, nós pretendemos... penitenciário? Hã? Você federaliza? Não necessariamente. O combate são duas coisas diferentes. Né? Sim, porque essas organizações estão sob Quais crimes infiltradas nos exatamente presídios. seriam Esses que ele citou, por exemplo. Narcotráfico... Mas no que diz respeito às organizações criminosas. Né? Até porque a lei de 2006, no que diz respeito ao uso, ela flexibilizou. Né? Mas Você não tem mais... Quem tem acusado o PT de descurar da origem da criminalidade, descurar da definição clara. É isso. Da Essa lei de 2006, Sim. ela precisa ser regulamentada de forma adequada. Ela Sim, não mas foi. onde está o pecado maior? Mas aí Por que nós podemos admitir que num país como o Brasil 64 mil homicídios sejam praticados em um único ano? Mais do que tantas guerras por aí. É uma coisa inacreditável. Onde é que está o problema? O problema está que a gente não combate o crime corretamente. Por exemplo... Ou não está na desigualdade? Não, mas aí tem países tão desiguais como o nosso que não tem essa violência. Desiguais como o nosso? Me cite. Nós somos dos mais desiguais do mundo. Não, é evidente que Competimos com Serra Leoa, a desigualdade é a matriz da violência. Mas mesmo quando o Brasil estava diminuindo a desigualdade, o crime estava aumentando. Uma coisa não quer dizer a outra, Mina. Combater a desigualdade é evidentemente que vai concorrer para a normalidade social. Então, por isso que o nosso projeto é retomar isso.
Mas não é verdade que o crime não possa prosperar em meio a uma situação econômica mais satisfatória. Por exemplo, o lugar que mais caiu a desigualdade no último período foi o Nordeste. Foi onde explodiu a violência. Aí você fala, mas como é que é possível? É possível porque as organizações criminosas estão atuando no Nordeste em função do aumento da renda. Então, não sejamos lineares. Mas porque controlam o atacado e o É varejo isso, da droga. por isso que nós queremos, Mercadão, por ninguém isso que põe a nós mão queremos nisso. federalizar mas o combate às organizações criminosas. 64 Os governadores desses estados que estão vendo a violência explodir, eles estão com as mãos atadas, eles não conseguem operar a nível local com uma organização nacional, contra uma organização nacional. Então, 64. compreenda o que nós estamos sugerindo. Nós estamos sugerindo que uma parte do trabalho seja federalizado. Sim, mas você acredita que esse combate seja eficiente ainda que o mercado do varejo, do atacado da droga prossiga nas mãos de alguém que não seja Esse alguém não algo atua. legalizado? Esse alguém não atua mais em nível local. Eu vou te dar um exemplo. Tem um estudo que mostra a quantidade de prisões versus a quantidade de apreensões. A quantidade de apreensões é inversamente proporcional. A gente está aprendendo muito e aprendendo pouco. Por quê? Porque nós estamos pegando a pessoa que está consumindo uma coisa que está... E o grande traficante está livre, leve e solto. Então, hoje, 28% do sistema carcerário é de pessoas que cometeram pequeníssimos delitos envolvendo a questão da droga. É o mesmo que está acontecendo com o homicídio. Sabe quantos por cento dos homicídios são resolvidos no Brasil? 8%. Contra 50%, 60% do mundo desenvolvido. Então nós precisamos reoperar o sistema. Sabe uma experiência... 64 Quer ver uma experiência interessante? A do Piauí. O Piauí está fazendo um trabalho muito interessante. Ele está fazendo uma classificação de lesividade por crime. Quão lesivo é o crime, fazendo uma classificação. E está atuando de maneira inteligente. Resultado, ele é o segundo estado mais eficiente do Brasil hoje no combate ao crime. Imagina se a gente operar isso no plano nacional. Fazer uma classificação por lesividade, por gravidade do crime e opere na Polícia Federal a ação em relação a isso. Vai ser muito mais eficaz do que o sistema hoje que existe. Nós não estamos atacando a centralidade do problema. Digo, 64 mil mortos do ano passado, 17, não resultaram da guerra entre o PCC e o Comando Vermelho. Resultaram absolutamente da ignorância. É quase impossível saber, porque a investigação é tão falha que Cê- é quase vo- impossível. você Da ignorância, da pobreza, da Mino, miséria. só 8% dos crimes são elucidados. Só 8%. Pois é. E nós estamos falando de homicídio. Pois é. Não estamos falando de bater carteira, não estamos falando de homicídio. Sim. Quer dizer, você mata Agora, uma você pessoa, citou o Piauí, você tem agora. 92% de chance de não ser Você descoberto. citou o Piauí como segundo estado, né? Se não me engano, o primeiro é São Paulo, né? Não, Santa Catarina. Agora, São Paulo tem um índice mais baixo de homicídio, por exemplo, né? Você acredita, como o Ciro acha, que é em função de um acordo do Alckmin com o PCC? Olha, é muito controverso esse tema, inclusive do ponto de vista de estatística. Tem muita gente que contesta as estatísticas de São Paulo. Eu ouço dizer, e sem ter a comprovação clara disso, de que uma chacina em São Paulo que mata 10 é considerado um episódio, um homicídio. Já ouvi isso de vários especialistas. E nunca houve um desmentido do Estado de que não contabiliza assim. Uma chacina, um homicídio. Tem 10 corpos estendidos, mas é um evento. Agora, então, há controvérsias. Essa questão também da violência policial, que o policial mata muito e morre muito. A gente tem que entender que é um problema grave. O policial é cidadão também, ele não quer que ninguém morra, né? Então, você tem um problema aí de
que é mais complexo. E às Nos vezes... últimos números, a letalidade aumentou 20% e não aumentou a morte de policial, né? Você seria a favor de desmilitarizar a polícia? Então, essa ideia de trazer para o plano federal alguns crimes já é um laboratório da desmilitarização. Por quê? Porque não tem polícia militar federal. Só tem polícia civil. Então a gente faria o ciclo completo civil. Seria uma experiência inédita no país. Pela Polícia Federal, no caso. É uma polícia civil e de ciclo completo. Porque alguns crimes a federal não faz o ciclo completo. Faz parte dele. Então seria uma nova organização policial. Não, seria um contingente novo, com crimes específicos. Agora, Haddad, realmente o Fred lembrou que alguns temas já passaram pelo programa do PT, como cobrança, imposto para heranças, cobrados mais ricos. Tem um outro tema também que é recorrente, se não nos programas, nas discussões do partido, que é a regulação econômica da mídia. Sim. O quanto isso é central nessa campanha? Olha, você vê que a mídia recuou do debate conosco sobre esse tema porque ela perdeu o debate. Você vê que ninguém mais me pergunta sobre isso. Eu dou entrevista e ninguém mais me pergunta sobre esse assunto. Porque nós deixamos claro o que nós vamos fazer. E eles não têm resposta para isso. Por exemplo, eu digo, num estado uma família não pode controlar o principal TV, a principal rádio, o principal jornal. Porque em nenhum lugar do mundo pode. Vocês têm alguma coisa contra? Eles recuam. Falo, os jornais brasileiros entraram no Supremo Tribunal Federal para tirar do ar sites em língua portuguesa mantidos por organizações internacionais. É o País Brasil, por exemplo. BBC Brasil, por exemplo. The Intercept Brasil, por exemplo. Os jornais brasileiros, invocando o dispositivo, se não me engano, o artigo 222 da Constituição, falou, não tem 70% de capital de brasileiro nato, ou vende ou sai do ar. E com que moral eles podem dizer que o PT é contra a liberdade de expressão? Se eles são os principais agentes da monocultura, por assim dizer, dos meios de comunicação. Porque é uma cultura só, é um pensamento só que se defende, em todo canto. Então você vai na Bahia, uma família é dona de tudo. Você vai no Maranhão, uma família é dona de tudo. Em geral ligada à política, né? São Todos, donos, direto ou indiretamente, todos ligados à política. Você vai falar em democracia? E por que esse debate não prosperou nos governos petistas? Eu acho que nós ficamos vacilando, honestamente. Até para o problema não é ganhar ou perder, o problema é enfrentar. Entendeu? Você vai perder, perdeu, é da democracia, mas não enfrentar o debate. Eu acho que nós ficamos acanhados ali, acolhidos. Para que isso? Nós estamos defendendo alguma coisa errada para ficar intimidados? Essa é uma crítica sua ao PT. Porque nós estamos defendendo alguma coisa errada, alguma coisa que... Pô, nós estamos defendendo o certo, nós estamos defendendo modelos como o francês, o alemão, o português, o inglês, o americano. Obviamente que o nosso vai ser o brasileiro, mas nós vamos nos inspirar em experiências que dão vozes a muita... Mas isso é normal numa democracia. É que nós, talvez, nunca tenhamos conhecido a verdadeira democracia. Eu acredito que nós nunca conhecemos. Pois é. Nós estamos iludidos. Nós sempre falávamos assim, a democracia da República Velha não era uma democracia. A democracia entre pós-Segunda Guerra até o golpe militar era uma democracia cheia de falhas. Militar mas e civil. Militar? Civil. Entre a civil e a militar. O golpe de 64 foi perpetrado pela mesma Casa Grande que Ah, bom, fez lógico. o golpe. Mas daí nós estávamos na ilusão de que pós-85, pós-constituinte, Sim. nós vivíamos numa democracia. É verdade. Isso foi uma ilusão. O Bagulho e eu, por exemplo, achávamos isso. E você sabe que eu também achava? Não é? Eu também achava. Claro.
Eu nunca pude imaginar que nós viveríamos o momento que nós Agora, estamos vivendo. Foi um momento de a ditadura foi um momento de esperança. Com uma censura brutal, coisa infernal, nós ainda assim alimentávamos esperança. Por falar em esperança, o senhor nutre ainda alguma esperança em relação ao poder econômico? Quer dizer, imagina que é possível retomar um diálogo? Há, por exemplo, um crescente apoio, ou pelo menos uma exposição de apoio, por exemplo, ao Bolsonaro. Uma clareza de que é melhor ter o Bolsonaro do que qualquer um candidato do campo progressista. Que esperança de diálogos o senhor nutre caso venha Olha, eu vi uma matéria do The New York Times, publicada no The New York Times, feita pela Reuters, dizendo o contrário. Dizendo que consultou CEOs do mercado e que consideram a nossa plataforma uma plataforma, obviamente que não é o que eles querem, mas o que aceitável. Nós vamos retomar o desenvolvimento. Alguém é contra isso? O nosso pressuposto é que... Dá dúvida. O nosso pressuposto... Há dúvida, mas depois o do empresário sofrimento... brasileiro gosta muito de ser um rentista. O empresário brasileiro gosta de ser rentista, mas nós não estamos nos tempos do rentismo, nós precisamos gerar emprego. Sim, porque nem o rentismo vai sobreviver ao que está acontecendo no Brasil. Pois é, não, imagina, eu não discordo, mas eu acho que a cabeça do empresário brasileiro está muito voltada a essa possibilidade extraordinária, fabricar dinheiro em lugar de bens e serviços. Bom, mas daí nós vamos ter que criar uma nova né? classe empresarial, porque nós não vamos ter chance num mundo tão competitivo e tão... Um dos méritos do governo Lula, inegáveis méritos, além de ter dado passos importantes do ponto de vista social, quer dizer, os primeiros, no fundo, passos importantes dados em relação ao social, incluindo o pobre no orçamento nacional. Mas a política exterior isso é uma grande lembrança do governo Lula foi simplesmente extraordinária. Extraordinário. Graças também ao Celso, né? Sem dúvida. Ao nosso Celso está entre os maiores chanceleres do mundo, né? Ele foi considerado um dos maiores diplomatas. Momento, ele foi considerado o mais ativo. Com certeza. E o mais, de alguma forma, vistoso. Né? Ele é brilhante. Isso, muito bem. Seria o caso de chamá-los de volta se a eleição premiasse ou levasse a presidência? Olha, o que eu vejo, o carinho do Lula pelo Celso, de todos nós, né? Porque o Lula tem o Lula realmente tem uma capacidade de elaboração, negociação, que é incalculável, né? Mas a verdade tem que ser dita, né? O Celso foi um elemento chave na abertura aí das portas para o Lula entrar. Exatamente. Então ele abriu muitas portas para o Lula. O Lula tem o talento que tem, inteligentíssimo, você sabe disso. Uma capacidade de assimilar informações, processar e devolver resultados exuberantes. Mas o Celso é uma figura de proa, né? Uma outra dúvida. Na área econômica, um nome que foi muito relevante no governo Lula foi o do Henrique Meirelles. E no governo Dilma, Joaquim Levy. Esses nomes, o senhor traria para o seu governo, aliás, traria para o seu governo pessoas com esse perfil? Olha, primeiro que eu discordo um pouco do Levy. Assim, o Levy foi um... Tá? Foi um desastre. O Levy foi nomeado ali no momento em que o governo estava pressentindo a sabotagem e achou que com um gesto desse pudesse conter o apetite voraz do Eduardo Cunha, do Aécio Neves, entendeu? Então, na minha opinião, foi um erro imaginar que a nomeação do Levy fosse conter essa turba que queria desestabilizar o governo. Estelionato eleitoral, de tudo. Mas foi já numa perspectiva de contenção.
Acho que a Dilma logo Mas percebeu será que o chão... essa ideia de que a o chão estava conciliação movediço, é né? possível está Agora, finalmente morta? o Meirelles, na posição de presidente do Banco Central ali, primeiro que ele não era a figura de pro ali da área econômica. Fazia um contraponto ao Guido e tal, mas você tinha uma engenharia ali muito inteligente do Lula que procurava colocar perfis diferentes para ele arbitrar. Quem arbitrava era o Lula. Vinha o Palocci com uma ideia, o Guido com outra, o Meirelles com outra, e ouvia todo mundo e dava direção. Então o Lula, se uma coisa pode ser dita dele, é que ele não tem nenhuma arrogância em relação ao que ele não sabe. Ele tem tranquilidade em ouvir, processar, que é o papel de um líder. Né? O papel de um líder não é saber tudo. O papel de um líder é arbitrar, né? Agora, Na direção essa correta. ideia da conciliação é uma ideia que, infelizmente, se instala em muitas mentes brasileiras e cria uma forma mentes, a meu ver, muito daninha. Acreditar que a conciliação é possível, quando todos os exemplos históricos mostram que a conciliação só é possível entre as próprias elites. Quem manda concilia às vezes porque discorda em relação a isso ou aquilo. Então, Em geral é feito por telefone, né? São tão poucos que pois é. logo assim. Pois é. O PT, no fundo, em várias oportunidades, por exemplo, nessa última, a Dilma achou que a conciliação era sempre possível. Quando vai Mas, acabar olha, essa compreensão errada do problema brasileiro? O problema brasileiro está na existência da Casa Grande e da Senzala. Não, a desigualdade é o maior problema do Brasil, de longe do segundo Então, colocado. como é que se resolve a conciliação? Ah. Você acha que o Lula teria, com toda a inteligência dele, o brilho inegável, até ele se tornou um excelente orador, o Lula tem acesso à Casa Grande? Eles o recebem com alegria? Eu sou testemunha de que não. Então, exatamente. Então não adianta pensar na conciliação das elites. Conciliação não tem. Não tem, é confronto. Eles nem no auge do governo Mas Lula conseguiam... Veja o que se entusiasmar. veja o que a seleção apresenta Parecia para que, nós. parecia que cada recorde que o Lula batia era uma má notícia. Pois é. Pois é. É estranho. Agora, né? veja, por exemplo, o que a situação eleitoral, neste momento, propõe. De um lado, o povo quer Lula. É de forma inegável. Não é Os inegável. eleitores, né? E um pequeno grupo não quer Lula. E esse pequeno grupo vale mais do que os outros. Como escreve na sua próxima coluna Marcos Coimbra, a propósito do ministro aí, o Barroso. hein? Barroso? Barroso. Você leu a coluna? Não, ainda não, mas Excelente. me imaginei. O Barroso repete uma frase do Oliveira Viana, o qual dizia: vale mais um pequeno grupo de ingleses do que todos os colonizados do Império Britânico. Pequeno grupo vale mais do que todos os colonizados. Da Índia, por exemplo, pequeno grupo de ingleses que lá estão mandando vale mais do que todo o resto dos indianos. E o Barroso já disse isso a respeito dos brasileiros. Vale mais um pequeno grupo de gente letrada do que um povo iletrado, do que uma maioria iletrada. Esse é o conceito. Por isso é impossível uma conciliação. Porque tem gente como o senhor Barroso, por exemplo, que, além de tudo, é um asno pomposo. Pomposo, com as togas, com aquele ar impoluto, aquele clima áulico. É impressionante isso tudo. E, além de tudo, exposto na televisão.
Dá vontade de quebrar o vídeo. Não? Você me olha entre atônito e perplexo. Não, é que eu não posso. Não posso. Assim, você é um jornalista, tem toda a liberdade do mundo, mas assim, eu estou numa campanha eleitoral. Em geral, eu evito fulanizar o debate sobre. Falo do Supremo, falo do Poder Judiciário, mas. Então, Não, uma coisa. Não posso falar de uma pra encerrar. pessoa. Há uma Pra encerrar. pergunta decisiva. Eu acredito na sua candidatura. E nós vamos apoiá-la até o limite extremo, até o último alento. Mas o que você imagina que possa acontecer nesse país caso você se eleja? É que você está bom, você está colocando. Não. Eu digo assim, existe vamos falar sempre de PT, cálculo, nossa cálculo. coligação. Eu acredito sinceramente que nós temos o melhor plano de governo. Acredito mesmo. Acredito mesmo não é porque eu fiquei de janeiro a agosto trabalhando com algumas dezenas ou centenas de pessoas trabalhando um plano de governo de recuperação desse na país. verdade, a pergunta do Mino, É? a pergunta do Mino foi outra, foi o seguinte, o senhor acha que se ganhando leva, assume e governa? Essa basicamente. É, O que eles vão apostar em mais crise institucional, em mas mais eles não queriam alijar Lula, conseguiram. E agora vão parar? De repente? Estão Não, liquidando qual é o pré-sal? Estão fazendo Não, mas o a diabo? aposta deles, certamente a aposta deles é que a coisa se resolve na eleição. Que eles acreditam que vão ganhar. Se perderem. Mas se perderem, Não, nós Bom, eles achamos que perderam eles vão em Perderam. perder. 2014. se perderem, perderam. Né? Vai fazer o quê? Mas eles perderam em 2014. Sim, mas eles vão reaplicar um golpe, não é isso que vocês estão sugerindo? Eles vão dar outro golpe? Um golpe dentro do golpe. Mas daí seria 68 o quarto, foi um quinto. golpe né? dentro do golpe de 64. Sinceramente, acho que o humor do brasileiro não está para isso não. Acho que as pessoas precisam retomar suas vidas. Acho que os brasileiros estão querendo ver um norte, ver rumo. Sabe, se o governo tiver capacidade de dar um Então rumo... teremos sangue na calçada. Se os brasileiros se indignarem, por exemplo, com qualquer tentativa de retomar essa corrida para o fundo do abismo, esse precipitar inefável, terrível. Olha, eu não quero crer que eles ousariam uma aventura ainda mais aguda do que já fizeram. Nem mesmo Não- propor um parlamentarismo à brasileira. Não, aí tem de tudo, né? Porque esse sonho parlamentarista é acalentado há muito tempo, né? Pessoal, realmente a gente precisa aqui encerrar, porque já acabou dando um tempo aqui. Legal, Queria agradecer muito a presença Sérgio. do Haddad, obrigado. Não, foi ótimo. Fred, agradecer aos entrevistadores, agradecer a quem nos acompanhou até Carinho agora. ao Então, seu lembrando lado. que essa entrevista vai ser exibida em 2 blocos, né? A gente vai ser postado aí vamos postar aí ao longo dos próximos dias. E lembrando também que essa entrevista também estará na íntegra na próxima edição da Carta Capital. Então, obrigado por quem acompanhou essa entrevista. Mais uma vez, obrigado. boa. Valeu.